E fizeram, irmãos, uma reunião lá, naquilo chamado comissão de ética, que de ética não tem absolutamente nada. Irmãos, eu vou aqui mostrar, falar antecipadamente cada caso. E depois mostrar, pois dentro de sua igreja, nas igrejas evangélicas, Assembleias de Deus, estão ocorrendo coisas terríveis, assombrosas, horripilantes, coisas totalmente desconexas com a realidade da igreja que Jesus fundou. Então, eu vou ter que ler aqui, irmãos, porque é muita coisa, eu vou vos mostrar. Mas olha, dentro das igrejas evangélicas, Assembleias de Deus, a partir dos púlpitos das igrejas, por aqueles que são responsáveis por orientar, instruir, ministrar palavra, ministrar ensino, compreendeu? Fazer separação de obreiros. Então, preste bem atenção. Igreja, irmão, a coisa não é brincadeira, irmão. Em nome de Jesus, forma fileira contra esse ninho de Satanás que tem assumido os púlpitos nas pessoas de homens endemoniados, ditos pastores. Então está ocorrendo dentro das igrejas, olha, roubo de milhões de reais, denúncias feitas por pastores, por membros, com a devida comprovação, adultério, desvio de dinheiro não é pouco, roubo é uma coisa, desvio de dinheiro é outra. Homoafetividade, pastores que vivem com homoafetividade com pessoas do mesmo sexo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Josué Augusto, falo aqui da cidade de Recife, estado de Pernambuco, Brasil. Sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus desde a mais tenra idade, 15 anos, até aos dias de hoje, quando, há 5 anos atrás, fui excluído do rol de membros pela direção da igreja, por não somente discordar dos desvios de conduta e finalidade da direção da igreja, como também por ter denunciado abertamente as irregularidades, as ilicitudes e os desvios de conduta. Olhem, há 5 anos, tome mais aí um chazinho de canela. Não venha me censurar. Não tape o sol com a peneira. Não diga que é para Deus resolver. Não diga que é calúnia, que é difamação, que é ódio, que é vingança. Nada disso. Eu, Josué Augusto, não preciso ter ódio desses pastores ou desse pastor, de quem quer que seja. Eu não preciso. Eu não tenho nenhum problema por ter sido excluído por esses homens. Pelo contrário, eu folgo por ser excluído, por não estar participando. Porque você já pensou se eu estivesse lá e ter que dar... Porque eu ia denunciar do mesmo jeito. Porque quando eu comecei a denunciar, eu era bem requisitado, bem querido, bem aceito. Inclusive no meio dos pastores, porque eu era aluno da escola de obreiros do Templo Central, tinha um bom trânsito lá entre eles, uns debates nas escolas, na classe de escola dominical, inclusive eu gostava muito e é um dos únicos trabalhos que eu sinto saudade. Então, eu não tenho problema em ser excluído, porque se eu estivesse lá eu estaria denunciando do mesmo jeito, primeiramente mostrando, e eles sem querer aceitar, aí vai para denúncia em alto e vivo som. Então, olha, irmãos, você acha que um gestor tem condições de dirigir uma igreja, a noiva de Jesus, que Deus projetou antes da fundação do mundo, planejou, projetou e executou, mandou o filho dele, o único filho dele. E aqui padeceu toda sorte de sofrimento para salvar a igreja. Fundou a igreja com dores. Chamou, conforme Efésios capítulo 4, pastores e deu à igreja.
Mas também, no meio dos pastores, vem lobos devoradores, mercenários. Jesus falou tudo isso. É por isso que Ezequiel 34 diz que ai de vós, pastores, que apacentai a vós mesmo. Isaías chama de cães, agem como cães gulosos. Está entendendo? Paulo escrevendo nas cartas, Pedro, Tiago, fala desses últimos dias que surgirão dias terríveis, homens amantes de si mesmo, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, que faziam negócio. E o que é que você está vendo? O que é que vocês estão vendo na igreja de Pernambuco? Irmãos, você acha que Deus está aprovando uma direção que envolve o nome da eleita, da noiva do seu filho? Olha, em delegacia de bairro, denunciando crente e fazendo, mentindo lá inclusive. Olha, envolvido em processos no Ministério Público Eleitoral, no Ministério Público, né, normal, na Polícia Federal, na Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado de Pernambuco, sendo denunciado, essa direção denunciada por envolvimento do desvio do dinheiro público em rachadinha com políticos do Projeto Cidadania. Tá certo, irmãos? Gestor que mente em audiência, gestor que, quando lhe é perguntado se tem parente, o juiz pergunta se tem parente que trabalha na igreja, diz que não, e depois a sua testemunha diz não, tem, a esposa trabalha, recebe da igreja, o filho é vice-presidente, um filho é missionário, uma filha é missionária. Você acha que esse homem tem condições, fala a verdade, de estar dirigindo a eleita de Deus, a noiva do Cordeiro? Você acha que tem condições de ensinar, de ministrar ensino, de doutrinar, de batizar, ministrar Santa Ceia, ensinar santidade, reverência ao Deus Trino? Você acha que uma gestão cuja o vice-presidente, que tanto trabalhou durante toda a sua mocidade nessa igreja, e a gente tem testemunho, o homem foi perseguido, o homem foi hostilizado, e na sua morte não teve o direito de receber a cerimônia fúnebre os seus pares, porque foi proibido. Você vê que muitos presbíteros aí têm morrido. Você vê que dessa igreja já saíram pastores que eram pastores de peso e levaram com eles multidões de gente, mas as irregularidades, os desvios de conduta e finalidade continuam nessa igreja. Não adianta vocês saírem e deixar para trás um mar de lamas. Vocês têm que tratar, porque a igreja de Deus é uma igreja só. Vocês têm responsabilidade com essa igreja, com cada membro aqui, porque a igreja de Deus é uma só. Você lembra-se de Jesus escrevendo, aliás, falando lá em João, ele disse que, rogando ao Pai, para que o símbolo da perfeição, da unidade, o símbolo, ou seja, a marca que dizia, que havia de dizer que nós estávamos nele, era a união, era que nós fôssemos um só, como ele e o Pai era um, ele no Pai e o Pai nele e ele em nós. Lá em Apocalipse, já falei disso aqui, igreja, tome mais um chazinho de canela, tome mais um chazinho de maracujá, e se você estiver sonolento, tome um cafezinho. Você sabe que lá em Apocalipse capítulo 21 a 22, João foi arrebatado e viu a nova Jerusalém. E lá não existe templo, porque o templo é o Deus Todo-Poderoso. Como é que esses pastores não se comunicam, não se visitam, não se recebem mutuamente, não cultuam juntos? E agora, como é que vão cultuar num templo só, na presença de Deus? Você acha que Deus é o quê? Os céus é a acumulação de pecado. Os céus é a acumulação de mentira, de engano, de trapaça, de hipocrisia. Irmãos, ou a igreja se conserta, ou os pastores se consertam, ou do céu não vão ver o azul. É a Bíblia quem diz. Pois é, então olhe, Ministério Público Eleitoral,
Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, Delegacia Comum, Justiça Comum, Justiça Criminal, riquezas que precisam ser devidamente esclarecidas, porque é impossível um trabalhador que ganha e emprega seu dinheiro com lisura, com honestidade, comprar fazenda, apartamentos de cobertura, carros blindados, viagens para o exterior, manutenção de filho. Eu tenho que dizer a verdade, irmão, porque não adianta mentir não, engana não, essa é a vida real como ela é. Tem que haver prestação de conta, tem que haver transparência, tem que haver santidade, tem que haver pureza, não é isso que pregam. Como é que se tem condições de dirigir uma igreja desse jeito? Vejam aí nesse vídeo, polícia chamada para prender crente, queria que batesse em crente. Eu mesmo fui atropelado por uma bicicleta na frente do templo. O povo glorificou, porque aprende da gestão. Glória a Deus, quando eu me levantei, o povo se entristeceu. Alguns jovens que estavam lá na frente do templo. Essa é a igreja que vai para o céu? Então, e uma técnica de todos eles é dizer que não tem nada. É dizer que tem tantos anos de crente e presta um serviço limpo para Deus. Mas você vê aí a NETV noticiando envolvimento do pastor presidente em rachadinha, participando do esquema. Você vê os membros aí denunciando adultério, perguntando, não estão denunciando, do pastor que era vice-presidente. Você vê aí um membro dizendo há 40 anos, nunca pensou em ter isso na igreja. Olha, para encerrar agora, e ele dizendo 40 anos na igreja. O gestor presidente diz que 40 anos nunca deu trabalho à igreja. Levam a vida. Olha, você precisa se explicar. Não é verdade o que você vem falando e está fazendo. O prejuízo para a igreja é muito grande, mas para você é infinitamente maior, porque Deus não se deixa enganar. Volte enquanto é tempo. Deus está dando tempo para que você se arrependa. Esqueça as riquezas, esqueça a vergonha, se volte para Deus, se humilhe, confesse seus pecados, seja disciplinado da igreja, se quiser herdar a cidade santa, aquela que João disse que lá não entra coisa comum ou impura ou coisa que contamine. Vocês estão amarrados, pastores, com as riquezas materiais, com o poder material, com a grandeza, com a mentira, com o engano. Vocês estão profanando o santo altar. Concluindo, meu irmão, compartilha este vídeo. A coisa é urgente, a coisa tem que ser tratada. Não é Josué, não. É a palavra de Deus. É o caminho que leva aos céus que precisa ser limpo. Porque o impuro, a Bíblia diz, não pode andar por ele. Pastores de convenção, irmão, só querem estar nos Estados Unidos, levando filho para os Estados Unidos, elegendo filho para deputado estadual, para deputado federal, compreendeu? Envolvidos em maracutaias, em tantos problemas. Você veja aí, eu nunca imaginava ver a igreja com a polícia na porta da igreja. Eu nunca imaginava tentar se calar irmãos simplesmente porque estão denunciando. Eu tenho esse tempo todo de assembleia, nunca vi uma situação idêntica. Então, é para reflexão dos membros que apoiam essa gestão. Essa gestão é uma gestão que já deixou máculas, essa é a gestão que deixou muitas coisas que ainda irão vir a público, certo? Então, é uma situação lastimável. Como membro da igreja, eu não estou falando como advogado, eu estou falando como membro da igreja. É lastimável essa situação e ver a igreja numa situação dessa, polícia na frente da igreja, e tudo isso porque um homem resiste. Ele poderia muito bem marcar uma eleição e acabar com tudo isso, tirar toda essa diretoria,
essa diretoria envolvida com política, trouxe a política para dentro da igreja, trouxe conchavos para dentro da igreja, e essa situação deixa a nossa igreja hoje exposta aí à podridão, exposta hoje aí ao escárnio da população, porque simplesmente ao bel prazer dele, ele mantém-se no poder, mesmo sabendo que contra ele pesa sérias acusações. Uma prática ilegal conhecida como rachadinha. O Ministério Público informou que também está sendo investigado o pastor Ailton José Alves, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. Ele é suspeito de fazer parte do esquema. O pastor Ailton José Alves disse que está à disposição de todos os órgãos do Estado para prestar as informações que forem julgadas necessárias e que está com a consciência tranquila de quem serve a Deus há mais de 30 anos. Nós estamos em Caruaru, pastor Ailton Júnior, pastor desta igreja. É verdade que o senhor tem um filho fora do casamento? E se ele já tem mais ou menos 20 anos de idade? Nunca na história da Igreja Assembleia de Deus houve um ditador insano, sem coração, envolvido em crimes investigados. Deixa do seu escritório, que é pago com dinheiro dos crentes. Quem lhe sustenta são essas pessoas simples aqui que colocam a sua oferta na salva. Muitos pastores em depressão no sertão do estado porque você oprime. E no dia que a verdade aparecer, você e essa diretoria envolvida em desvio de conduta, toda ela será colocada para fora. Servo de Deus trabalha 20, 30, 40 anos no ministério, nunca deu mau exemplo. Aparece um canalha e diz que o pastor fez isso. 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 Que o pastor fez aquilo. E tem gente na igreja que fica, olha o fulano passando, olha o fulano passando. Você é igual a ele. E uma técnica de todos eles é dizer que não tem nada. É dizer que tem tantos anos de crente e presta um serviço limpo para Deus. Você vai sentar-se no sofá, chame seu marido, chame sua esposa, seus filhos. Pegue a palavra de Deus, confira com o que eu vou dizer agora. Porque se isto que você vai ouvir agora, se você não passar a partir desse momento a tomar uma atitude como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro embaixador de Deus, como aquele que quer ser usado por Deus, fazer a diferença no Evangelho, você vai precisar nascer de novo. E para você, pecador, depois de ouvir tudo isto que está ocorrendo dentro das igrejas evangélicas, Assembleias de Deus no Brasil, praticadas essas coisas pelos atuais e muitos presidentes das convenções, pastores presidentes, com a anuência, a conivência, o conhecimento e a aprovação e ao mesmo tempo a omissão de sua diretoria e dos pastores que os auxiliam. Então, amigos, eu vou falar para vocês tudo abertamente e vou mostrar aqui. Depois que você assistir esse vídeo, você vai ter que fazer um compromisso diante de Deus, de orar, de buscar orientação de Deus, porque não pode continuar havendo essas coisas dentro
de um povo que diz que está esperando Jesus. Qual é a diferença? Irmãos, eu vou aqui mostrar, falar antecipadamente cada caso e depois mostrar, pois dentro de sua igreja, nas igrejas evangélicas Assembleias de Deus, estão ocorrendo coisas terríveis, assombrosas, horripilantes, coisas totalmente desconexas com a realidade da igreja que Jesus fundou. Então, eu vou ter que ler aqui, irmãos, porque é muita coisa, eu vou vos mostrar. Mas olha, dentro das igrejas evangélicas Assembleias de Deus, a partir dos púlpitos das igrejas, por aqueles que são responsáveis por orientar, instruir, ministrar palavra, ministrar ensino, compreendeu? Fazer separação de obreiros. Então, preste bem atenção. Igreja, irmão, a coisa não é brincadeira, irmão. Em nome de Jesus, forma fileira contra esse ninho de Satanás que tem assumido os púlpitos nas pessoas de homens endemoniados, ditos pastores. Então está ocorrendo dentro das igrejas, olha, roubo de milhões de reais, denúncias feitas por pastores, por membros, com a devida comprovação, adultério, desvio de dinheiro não é pouco, roubo é uma coisa, desvio de dinheiro é outra, homoafetividade, pastores que vivem com homoafetividade com pessoas do mesmo sexo, fraudes na emissão de notas fiscais frias para sacar dinheiro da igreja, para se locupletar, para se beneficiar. E não é pouco dinheiro, as denúncias estão aí, confira a cada palavra, a cada vídeo, a cada postagem que você vai ver aqui. Irmãos, você pode dizer, e o que é que eu tenho a ver com isso? E você não vai para o céu? Você não está em uma igreja que vai para o céu? Então você, meu irmão, é responsável também. Não aceite. Não é somente denunciar, mas chame essas pessoas e exijam um comportamento adequado conforme a recomendação apostólica. Desvio de dinheiro público. Pastores presidentes de convenção, denunciados por desviar dinheiro público, com investigação pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pela Delegacia de Combate e Repressão ao Crime Organizado, levando nesses processos as notícias, crimes contra esses homens, realçando o nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da qual eles pertencem. Será que você não sente, irmãos, a responsabilidade de mudar essa história? Quando muitos crentes antes de você participaram com uma vida tão honesta, com uma vida tão honrada, e você vai permitir isso partindo daqueles que dirigem as igrejas? A responsabilidade também é sua. Mentira, engano, dissimulação, hipocrisia. Meus irmãos, como que se não bastassem, a partir de agora você vai assistir um elenco de breves notícias, porque eu vou deixar o link de um vídeo onde eu falo disso mais detidamente, mas infelizmente o tempo é muito pouco, na cidade de Aracaju. Há uma denúncia muito grave de que o pastor presidente é homoafetivo, vive amasiadamente com um dos seus auxiliares. Inclusive, a denúncia que está aí é que esse auxiliar é muito mais novo do que ele e que foi promovido a pastor, mesmo, como eu falo aqui, sem as qualidades e as qualificações necessárias e os credenciais. Mas por interesse desse pastor,
essa pessoa foi consagrado ou consagrada a pastor. E pelo fato do irmão denunciar com provas, ele processou o irmão. E fizeram, irmãos, uma reunião lá, naquilo chamado comissão de ética, que de ética não tem absolutamente nada. Não tem nada. Então, o pastor no púlpito, nesse dia que vocês vão aí, bem cheio de pose, de autoritarismo, uma postura autoritária, mandatória, sobre o púlpito, diz que a comissão de ética reunida proibiu o acesso desse irmão. O irmão estava sentado lá. No vídeo outro, que eu vou deixar o link, está mais completo. O irmão chegou, orou, levantou-se, cantou. Estava normal. De repente, o endemoniado no púlpito levanta-se e diz, fala para a igreja, a comissão de ética se reuniu e disse que esse irmão que está aí está proibido de entrar em todos os cultos na cidade de Aracaju. Meu irmão, que absurdo, igreja. Irmão, toma um golezinho de café, toma uma aguazinha e reflete nessa situação. O pastor no púlpito da igreja, proibindo um membro de cultuar a Deus. Que igreja é essa, meu irmão? Porque denunciou as irregularidades e chama os seguranças, porque agora eles andam, né? O daqui anda com carros blindados, com equipes de segurança armada, amedrontando e afrontando as pessoas. Então fica até o final deste vídeo, toma um golezinho de café, uma aguazinha e depois compartilha esse vídeo. Então, irmãos, ele chega e diz, a comissão proibiu. Segurança, fulana, tire o irmão, tire esse cidadão, esse senhor para fora. E lá vem os dois seguranças. Tire, insiste para tirar. E os seguranças vão arrancar o irmão. Olha só. Você acha que Jesus estava nesse culto, nessa igreja, recebendo aqueles louvores que ele cantou? Porque cantam bonito, falam bonito. Você vai ver aqui o caso de Campina Grande. Então, os seguranças lançaram-se sobre o irmão para tirar. O irmão resistiu. Ele disse, se ele não quiser sair, chame a polícia. Olha só, pastores não têm autoridade espiritual, porque não é sobre a força, pela força. Não tem, meus irmãos, nenhuma credencial de pastor e de homem de Deus como Eliseu. Vejo que este homem é homem de Deus. Por quê? Porque exalam fedor, mau cheiro. O fruto não prova que ele está ligado na videira verdadeira. E ele tenta se justificar biblicamente também, porque tudo para eles é Bíblia. Então, a polícia chega e olha que maravilha. Olha Deus como faz. Chega um sargento crente e os soldados e o irmão justificando lá fora. E nesses casos a igreja fica empolvorosa, coitada. Lá em Manaus, você viu também, né, como a igreja ficou alvoroçada, perdida. Você vai ver aqui outros casos. O povo, sangue de Cristo tem poder e sai tudo por causa da atitude desses homens. Então, quando o sargento começa a escutar esse homem, ele começa a dizer, olha, eu sou membro dessa igreja há 40 anos, cantei no coral infantil, né, participei disso, participei daquilo, estava aqui ordeiramente. Aí ele sai contando. E o sargento diz, olha, Deus está aqui. Deus está aqui. Está vendo você como faz? E o sargento diz, não foi isso que me disseram. Me disseram que você estava aqui perturbando o culto e endemoniado. Olha, quem estava endemoniado foi o pastor que estava dirigindo o culto. O mercenário. O mesmo espírito que disse que Jesus estava com Belzebu é o espírito que está operando nesses homens. Eu digo e provo biblicamente, sem nenhuma dúvida. Igreja, a responsabilidade é tua. Então assistam, irmãos. Esse caso, mais esse caso deplorável. Por quê? Porque o pastor, eu vou repetir, a denúncia de que o pastor estava com homoafetividade, vivendo maritalmente com outro homem e dirigindo a igreja. Assistam aí. Então, por conta disso, foi decidido a proibição dele em todos os nossos cultos, em todos os nossos templos da Assembleia de Deus.
Então, eu quero me reportar ao senhor, Paulo Figueiredo, que para a gente continuar o culto, eu quero convidar o senhor a sair do templo. Eu quero convidar aqui os vigilantes e convidar o senhor para sair. Eu não tenho nada para discutir com o senhor. Tá bom? Os vigilantes, por favor, podem tirar ele do templo. A Bíblia está filmando, não precisa ser filmar não, está filmando aqui. Viu? Pode filmar. Os vigilantes podem tirar. Gerando, segura um pouquinho. Olha, por favor, é lei que ninguém pode perturbar a ordem do culto. E o que ele está fazendo é isso. Por favor, se retire. Geleno, por favor, tire ele. Tire ele do templo. O senhor também pode tirar ele do templo. Pode tirar ele. Por favor, tire ele. Tire ele. Pode ser ordem judicial. Pode tirar ele. Tire ele do templo. Tire ele. Geleno, tire. É uma ordem. Tire, pode tirar. Ele quer colocar a igreja contra o ministério. Pronto, pode tirar. Ele quer dar uma de vítima aqui na igreja. É o que ele queria, era causar isso. Se vitimar. Por favor, Gilene, tire ele. Por favor, tire ele. Está filmando? Pronto. Gilene, por favor, tire ele. Se ele não sair, chame a força policial. Pode tirar. Tire. Vamos lá. Ele vai ter o tu, seu cantor. Já é... 40... Peraí, gente. Calma. Peraí, deixa eu falar. Peraí, calma. Deixa eu falar. Se eu tenho que acreditar assim, eu congrego aqui, vai dar o exemplo. Sabe, eu congrego aqui há 40 anos só. 40. Estou com 48. Cheguei aqui com 8 anos, 40 anos no programa. Fui regente da mocidade por 14 anos. Fui diácono. Porque discordei de algumas coisas com eles. Eles entraram com uma ação, aqui, a lei, se quiser, vai estar aqui para levar, com uma tutela cautelar para não entrar aqui. A juíza negou e dando causa ganha. Para entrar, está aqui, para levar o senhor. Eu entrei, não desabonei ninguém aqui, prova, que é o segurança. Sentei ali, normalmente eu orei, ajoelhei, levantei, cantei. Quando ele levantou o culto, que é um pastor, não sei não. Aí veja bem, como você é crente, você vai entender. Aí eu levantei do culto. Orei do joelho, peraí, escuta, orei do joelho. Cantei. Quando foi dar a apostolação, ele disse: irmão, vocês sabem que há uma ordem para não entrar, ele está aqui. Guilherme, tire ele. Aí eu disse: peraí, calma, estou aqui. Tira a força. Aí ele disse: Guilherme, olha, há uma ordem aqui, calma aí. Há uma ordem. Peraí, não, mas ele está mandando. Aí sei onde eu vou ser, porque eu tenho uma ordem. Eu não vou ter ninguém aqui. Eu sentei ali, orei, levantei, acabou. Não foi isso. Ele saiu da força. Não, ele tentou usar a força, mas é como eu conheci mediano. Rapaz, peraí. Peraí, eu estou aqui. Ô, Sandro. Já não, tá. Assim, para algumas pessoas não estavam. Meu Deus do céu. Tá, gente, se eu tivesse entrado, bagunçado a ordem do culto, perturbado a ordem do culto, tudo bem. Aí se diz. Pegar uma situação não, mas tudo é o ministério. Estava embriagado, endemoniado, está apanhando. Agora, um cara que tem 40 anos aqui, toda a família aqui, irmão. O próximo evento trata-se da Igreja Evangélica Assembleia de Deus tradicional do estado do Amazonas, na capital Manaus. Irmãos, vocês prestem atenção. Esses homens batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses homens ministrando o casamento com todas aquelas recomendações. Esses homens ministrando a Santa Ceia, ministrando doutrina em pecado de adultério. Pastor, presidente da igreja. E esse depoimento do irmão é tão grave. Preste atenção, irmãos. Você não pode, depois de assistir e ver isso, continuar assistindo aos cultos e às pregações desses homens do mesmo jeito. Cadê a sua responsabilidade com Deus? Então, o que acontece? A diretoria sabia, os pastores sabiam, mas não fazia nada. E o irmão pega um megafone, olha só que situação, no meio do culto, e grita: eu faço parte dessa igreja, vi essa igreja nascer.
O pastor presidente está em pecado de adultério. Está em pecado de adultério. E ele grita: Deus vai requerer de todos os pastores. Porque quando ele diz isso, significa que os pastores sabiam, mas se omitiam. Por quê? Porque tinham interesses pessoais que isso não viesse à tona. A coisa, meu irmão, é muito séria. Meu irmão, dentro da igreja, aí eu lhe faço a pergunta: qual é a igreja que Jesus Cristo vem buscar? Assistam esse pequeno vídeo lá em Manaus. E é recente, hein? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Misericórdia, meu Jesus amado. O povo não aguenta mais. Você muitas vezes está sentado na sua igreja. Você está cultuando, você está orando em espírito, mas sobre o púlpito, se Deus abrisse os olhos nossos, veríamos uma nuvem que impede que Deus receba a oração dos púlpitos. Impede que Deus veja. Quando eu digo veja, é ver com os olhos de justiça, porque mereciam ser fulminados, porque estão enganando a eleita. E o povo não aguenta mais. Aí agora em Vitória, você vai ver nesse próximo vídeo, eu não sei nem se a igreja é Assembleia de Deus, mas já aconteceu isso dentro da Assembleia de Deus. 2 casos aqui você viu. Pastores acusados de adultério, de homoafetividade. E agora o irmão chega, simplesmente levanta-se, porque ele sabe que igreja não é conluio de Satanás, nem lugar de acumular e nem guardar pecado. Ele levanta-se e diz: olha, você, diz para o pastor do púlpito, está em pecado de adultério com aquela irmã ali. É ele que está dizendo. E o homem do púlpito fica inerte, parece que fica sem acreditar. Depois levanta-se, entra na carne e começa a discussão. O povo se levanta, aquela balbúria tremenda, aí diz que vai levar para a delegacia, vai chamar a polícia. Ô, varão, varoa, você que está aguardando a segunda volta de Jesus, você acha que Jesus vem buscar uma igreja desse jeito? Reflita sobre isso enquanto há tempo. Eu gostaria de avisar a igreja que está tendo um adultério aqui nessa igreja. O senhor com a Simone. O senhor prova isso? Provo isso. Eu provo isso. Sabe por que eu provo isso? Tem muitas provas que eu provo isso. Eu provo. Eu gostaria que os adolescentes fossem à batalha. O senhor prova, o senhor está entendendo? Isso. Ela, olha pra mim e escuta. Vem pra cá. Simone, fica aí, Simone. Não, ela Fica aí. Ela fica ali. Ela vai ficar aqui. Ela fica ali. Vai ficar aqui, porque você está em adultério. Quem está em adultério? Você! Então prove. A gente tem prova! Então prove. Você tem 3 meses dessa mulher! Prove. 3 meses! Prove. Prova! Prove. Tem aqui o celular! Prova. Prova. Aí, Quem foi que me provou? Quem foi que me provou? a maioria da igreja Quem sabe! provou isso? Você está errada, gente. Deixa eu falar. Não, Maria José, isso é mentira, viu? Não. Isso é armação de Jane. Desse cara, cadê Roberto Paulo? Ei! Ei! Sua, viu? Minha, sua, da sua família. E você vai me pagar. Cadê a safada? Cadê? É mentira. É não. Presta atenção. É não. Presta atenção. Eu provo. Prove, me mostra. Eu provo. Prove. Quem quer ver? Prove. Quem quer ver? Ei, não sai ninguém. Eu saio. Não, não, não. Não vai sair, não. É discutir entre vocês, não é na igreja.
Isso é ridículo dentro da igreja. Ridículo por quê? Porque é ridículo. Faça uma reunião. Você e sua mãe. É não. Porque a igreja vai fechar e a igreja tem que saber por quê. Viu? Cala a boca. Isso não podia falar. O que eu quero ver? Fecha. Quem quer sair vai sair. Sai, deixa Fecha. Palhaçada não. Você já tomou o seu cafezinho, né? Tome outro. Tome um golinho de água. Me ajude, porque o caso é sério, irmãos. O caso que nós estamos tratando não é brincadeira. Não se trata de ofensa, de macular ninguém. Estamos tratando de uma realidade da vida como ela é. E aí eu lhe pergunto, você é discípulo de Jesus ou discípulo de homem? Você lembra do caso de Campina Grande, que teve um pastor aqui, é o próximo fato, o próximo que eu vou lhe mostrar, que na Assembleia de Deus de Abreu e Lima, ele se exaltou tanto que disse que as Assembleias de Deus não era lixo. E explicou por quê. Porque tem gente que usa brinco, vem lá como lixo. E tem aqui também o de Pernambuco, diz que a igreja não é lixão. Mas vocês vão ver o que é que está acontecendo, o que tem acontecido no estado de Pernambuco também. Então, na cidade de Campina Grande, esse pastor, presidente da convenção, há 7 anos, vivendo em adultério, traindo a sua mulher com uma irmã da igreja. E ensinando na igreja, pregando na igreja, gritava, né? Estilava santidade pelos poros, exigia santidade da igreja. Veio aqui para o aniversário do gestor presidente, eu publiquei esse vídeo e disse, se Deus pudesse abrir os nossos olhos espirituais agora, veríamos anjos aqui nesse ambiente subindo e descendo. E eu disse até, se o anjo tivesse aí nesse meio, era para ferir-vos com a espada, porque vocês estão profanando o altar do Senhor. Então, eu anotei essa pregação de Daniel, que eu quero que você escute até o final. Ele diz, púlpitos em pecado, homens cheios de homens corruptos, pessoas indignas de estarem sentadas no púlpito e com uma empolgação tremenda. O homem em adultério falando para a igreja e a voz ecoando nos 4 cantos do planeta. Será que eles pensam que Deus é surdo? Será que eles pensam que Deus é cego? Será que eles pensam que Deus, em Cristo Jesus, esqueceu a sua igreja e não passeia, não perscruta, não sonda os rins e os pulmões e o coração e as intenções do coração? Porque o homem em pecado de adultério, falando que na igreja tinha pecado de adultério, tinha corruptos, corruptores, então ele prossegue. Vidas irregulares, homens adúlteros, e ele, adúltero, né? Confessor. Vejam só, traidores, bebendo cachaça, bebendo, né? Beber é cachaça. Já traíram suas esposas e ele há 7 anos traindo. E depois um irmão deu um depoimento que há 11 anos ele já havia traído novamente, como pastor presidente de convenção. Irmãos, que igreja é essa, irmãos? Você acha que Jesus está preparando-se para buscar a sua noiva, a igreja desse jeito, com esses homens? E você aceitando, se omitindo e esperando que Jesus faça o quê? Quando na realidade, quem deve primar pela santidade do corpo, pela limpeza do corpo, pelo bem-estar do corpo, é você. Aí ele diz, pessoas que deveriam estar disciplinadas, pessoas que estão mais para vale de ossos secos. Assista a pregação. Aí no final, aí eu boto um pastor com a convenção reunida. Estamos aqui disciplinando o pastor Daniel Nunes por ter confessado o pecado. Olha só, irmãos, quantas glórias você não deu pela pregação desse homem?
Quantas vezes você não orou por esse homem? Deus abençoe o teu servo que está sendo perseguido, está sendo caluniado, está sendo difamado. Irmãos, vocês pensam que Deus se engana? Então assistam aí, irmãos, por gentileza. Fogo que não é fogo, barulho de lata vazia, vidas esfaceladas sem a graça de Deus, querendo consertar os outros, apenas empurrando com a barriga, fazendo barulho, movimento. É isto que se vê hoje em muitos púlpitos. O pior de tudo, pessoas vivendo em pecado, homens corruptos. Parece que estamos voltando para o 4º século da igreja, quando homens sem nenhum escrúpulo começaram a assumir os púlpitos, porque agora a igreja estava rica e apoiada pelo Estado. Hoje, nós temos muitas pessoas ligadas às autoridades. Isso não é mal, mas temos que ter o cuidado, porque em nossos púlpitos estão subindo pessoas que não são dignas de estar ali. Eles precisariam estar aprendendo na escola dominical, passando pelo discipulado, sendo doutrinados nos nossos cultos de doutrina, mas querem fazer movimento. Muitas vezes são homens que têm uma vida irregular, uma vida no lar totalmente avariada, homens traidores, homens adúlteros, mentirosos, homens sem nenhum escrúpulo, que não tem nenhum problema em estar em mesas de bares bebendo, mas querem estar em cima dos púlpitos pregando, que visitam todo tipo de movimento neopentecostal por aí, estão envolvidos com movimentos, já traíram suas esposas não sei quantas vezes, pessoas que deveriam estar indisciplinadas, mas porque muitas vezes são famosos, cantam bem ou pregam bem. Quando eu digo cantar bem e pregar bem, eu estou dizendo porque tem uma voz bonita, muitas vezes até compõe coisas bonitas, muitas vezes tem uma boa oratória, uma boa homilética e sabe muito bem a exegese do texto, mas não aplica na sua vida. São essas pessoas que deveriam estar fora dos nossos púlpitos, fora das nossas festas, mas infelizmente continuam sendo convidados. E quando eu digo homens, estou dizendo de homens e mulheres, cantoras famosas, que já trocaram várias vezes de marido e querem ensinar o que é um casamento, quando elas mesmas não sabem mais o que é isto, porque já trocaram de marido como se troca de roupa. E homens também, corruptos no seu entendimento, avariados, pessoas que estão mais para vale de osso seco do que para pregador e cantor. Diante disto aqui, a diretoria e a mesa diretora da convenção disciplinou o pastor Daniel Nunes da Silva. Portanto, ele está disciplinado. Vamos prosseguindo, irmãos. Olhe, tome um chazinho, tome um cafezinho, uma água e vá assistindo esse vídeo, compartilhe. Meu irmão, é tempo de mudança. É tempo de reestruturação. Deus quer avivar a sua igreja agora com essa cúpula da igreja corrompida. As culpas são dos membros também. Então, em Camboriú, no estado de Santa Catarina, você vê aí um dos pastores presidentes bebendo cerveja em um bar. Bebendo cerveja em um bar. E quando é abordado, naturalmente por algum crente, ele fica assustado e diz: "Ô rapaz, não filma". E logo depois dessa cena, você vai vê-lo no púlpito dizendo que Deus o revelou, dizendo que Deus o mostrou e que estava pedindo R$1.000, porque o negócio deles é dinheiro, dinheiro e possessões. Esses homens estão possessos por riquezas, mamon e por demônios. Então ele pede dinheiro, e quando ele está pedindo, um vaso se levanta e profeticamente diz: "Homem, até quando mentirás? Até quando enganarás?
a tua capa vai cair. Você vai assistir. E logo depois, outra cena, ele está tentando enganar quem? A igreja. Olha, irmãos, eu vim do culto agora, uma bênção, uma alegria. E ele deu aleluia na profecia. Aleluia, Jesus. É muita hipocrisia, igreja. Vocês dizem que esses homens são santos? Vocês querem mais provas cabais do que isso, irmãos? Então, a coisa é muito grave, é gravíssima. Então, ele está lá tentando se justificar e desacreditar a profecia, dizendo, olha só, o que é que eles dizem? Recebi telefonemas internacionais. Você lembra-se que esses pastores presidentes, o que mais eles fazem são viagens internacionais, não são mais nacionais. São viagens internacionais, mandam filhos para lá, netos para lá, oferecem mundos, rios de dinheiro. Ele tenta desacreditar a profecia que foi editada, mas é ódio do povo contra o pastor Reuel, e isto não existe, que estou tranquilo. Você vai ver. Quando também aqui do estado de Pernambuco, a conversa é essa. Não, eu estou tranquilo, isso é acusação, é ódio contra mim, estão denunciando. Então é isso que eles fazem. Mas ele foi flagrado bebendo cerveja. Ele foi flagrado mentindo. E com certeza, esses homens, quando entram na bebedeira, no dinheiro, entram na prostituição. Então está aí, irmãos. Fica atento, irmãos. Não permitas isso. Ame o evangelho. Ame a sua igreja. Você tem responsabilidade com isso. Olha, galera. Olha, vocês conhecem bem esse aqui, aí, ó. Olha aí. Ui, cara, não filma. São 1000 homens e mulheres que Deus já apontou a dedo. E ainda Deus me tranquilizou dizendo assim, ó, não te preocupe porque eu já apontei a cada um. E eles não vão dormir em paz enquanto não chegar aqui e ofertar. Teve gente de Camboriú hoje, pelo menos uns 3 entraram ali, agora, e disse, eu também tenho que entrar nesse projeto dos 1000 homens ou mulheres com R$1000 consagrados. Aleluia, Jesus. Até quando tu mentirás? Homem, até quando tu enganarás? A tua capa vai cair. A tua capa vai cair. Chega! Chega de engano! Chega de mentira! Queridos dirigentes, aqui é o pastor Reuel. Eu estou chegando do culto agora, do 8º culto do Aviva, Camboriú. Foi uma bênção. Eu resolvi postar esse vídeo para vocês, dirigentes, devido tantas mensagens que eu tenho recebido desse evento que passou na virada do ano aí, daquela mensagem profética que foi direcionada ali no púlpito e depois de editada, ela voltou 100% para o pastor Reuel e o questionamento é muito grande agora a nível internacional. Eu recebo mensagens direto dos Estados Unidos, agora mesmo o pastor Marco Feliciano me ligou lá dos Estados Unidos. Hoje ele foi ver isso aí, ficou horrorizado com o que aconteceu. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou tranquilo, certo? Triste sim, pelo saco de pena que foi jogado aos ventos, certo? E nunca ninguém vai conseguir catar mais essa pena. Triste sim por partir daqui, de dentro do nosso ministério, tipo um ódio mortal contra o pastor Reuel Bernardino. A gente não vai fugir da realidade, porque mesmo sem edição, a gente sabia que a intenção, era intencional o negócio, mas eu perdoo. E agora, mais uma vez, irmãos, presidente de convenção das Assembleias de Deus em Sorocaba. O que eles primeiro fazem é colocar os filhos como pastor e depois o filho como vice-presidente.
e ali sai comprando a um, comprando a outro. Quando existe uma pessoa que não concorda, imediatamente eles se encarregam de afastar, de execrar, de esquecer aquelas pessoas que eles chamam de colocar no banco. É o que está acontecendo com esse pastor. Esse pastor de Sorocaba, ele foi tesoureiro e denuncia, irmãos, sonegação fiscal de 210 milhões de reais em 10 anos. Ele denuncia roubo de 200 milhões, aliás, de 2 milhões de reais. Fraude fiscal, emissão de nota fria. A pessoa tirava o dinheiro da igreja, ele explica, mas e muito dinheiro, 600 mil reais, e depositava na conta dele, irmãos. E depois pegava aquele dinheiro e devolvia à igreja. Ele explica bem isso aí, compreendeu? E o pior, ele disse que há 2 anos, pastor, primeiro tesoureiro, há 2 anos e 6 meses, ele vinha tentando conversar com a diretoria da igreja, com os advogados da igreja, com o presidente da igreja, com o filho dele, que era vice. Ele, como responsável, como servo de Deus, não teve outra alternativa a não ser denunciar. Mas ainda está lá nos bancos, vai para o culto, olha, não recebe oportunidade, não dão oportunidade para ele orar, não dão oportunidade para ele ler palavra, nada, sentado lá. Por quê? Porque discorda do sistema. Só tem vez nesse sistema quem se omite, pode não participar, mas se omite, fica calado ou participa. Igreja, você acha que Jesus, no céu, quando ele disse, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito que vou e voltarei outra vez para que onde eu estiver, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, você acha que Jesus vem buscar um povo contaminado, um povo enganador, um povo adúltero, um povo mentiroso, trapaceiro? Irmãos, coisas que, conforme na igreja de Coríntios, que nem lá fora se nominava, os homens presidentes de convenção fazendo isso. E o pior, quando em aniversário, eles afluem para dar apoio uns aos outros e dizem à igreja que é um santo homem de Deus, é um escolhido de Deus. Igreja, abra os olhos. Você não pode compactuar com isto. Então o pastor Hugo fez todas essas denúncias. Irmãos, 2 milhões de reais tirado da igreja para a conta pessoal. 600 mil reais desviado da igreja para depositar na conta dele, para depois dizer que ele deu à igreja para poder, coisa desse tipo, um rolo lá para se livrar da Receita Federal. Emissão de nota de material, como que se tivesse comprado material quando não se comprou e se pagou o dinheiro da igreja. E você, dizimista, pagando, contribuindo tudo para isso. Você está no círculo de oração orando, jejuando, as dirigentes. Vocês acham que vocês não são responsáveis e também não vão ser cobrados e cobradas por isso? Então assistam aí, meus irmãos, por gentileza. Meus amados, aqui quem fala, para quem não conhece, o Ministério de Sorocaba, da Assembleia de Deus de Sorocaba. Meu nome é pastor Hugo César Pereira, sou ministro, pastor convencionado pela nossa igreja de Belém. E eu passei um ano trabalhando ali, na igreja sede, sendo responsável por 55 cidades, 380 igrejas e aproximadamente aí 50 mil membros do campo de Sorocaba, Ministério de Sorocaba, né? E trabalhando ali na tesouraria. Nos últimos 10 anos, que antecedeu o ano de 2018, sendo mais direto a partir do ano de 2007, 210 milhões de reais foi sonegado à Receita Federal. Também apontei roubo de mais de R$1 milhão em espécie da igreja de Sorocaba. Apontei também lavagem de dinheiro para os nossos pastores. E apontei que o dinheiro era retirado do cofre da igreja em espécie, 70 mil, 100 mil, e ele era levado ao banco, à conta da igreja, depositado. E o depositante era colocado no outro CPF.
para dizer que esse CPF, essa pessoa, né, devolvia dinheiro para a igreja. E, na verdade, isso é uma lavagem de dinheiro, porque o dinheiro sai do cofre, entrava com outro CPF, então é dois crimes. Um crime é que o dinheiro faltou no cofre, no fechamento, e outro crime é que a pessoa que fingiu ter devolvido dinheiro, ela estava lavando dinheiro. Então, isso foi colocado, isso não é estranho para nenhum diretor que trabalhava na igreja, e não é estranho também para os advogados da igreja, que eu pedi também ajuda. E foi relatado grandes vultos de dinheiro que saíram da igreja para utilização própria, né? Na ordem aí de mais de 2 milhões de reais do ano de 2016 até o ano de 2018. Aonde isso o José Carlos ele pode estar explicando aí para o Ministério e para quem de direito, né? Emitindo nota fiscal, juntando dinheiro em espécie da igreja, emitindo nota fiscal no terceiro, né? E também grandes vultos de autorização de pagamento para serviços não prestados. Roubo na área de fornecimento dentro da igreja. Em 2018 aconteceu também. E eu comuniquei ao nosso pastor presidente, vice-presidente, que o ano 2018 não iria acontecer como vinha acontecendo. Sendo declarado todo ano, em média, 20% do valor total que entrava na igreja. E eu falei, pastor, esse ano aqui eu vou estar saindo, mas nós vamos declarar a receita todinha que entrou na igreja para a Receita Federal. Então, a primeira solicitação minha, que eu venho tentando há 2 anos e 4 meses, e mais uma vez eu peço desculpa, que eu precisei vir aqui em público, dentro do Ministério, expor essa questão, porque faz 2 anos e meio eu não fui ouvido. Vamos falar agora, igreja, a respeito de Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande. Vocês vão assistir aí uma verdadeira vergonha. Templo fechado, por que templo fechado e a igreja sacudida para fora? Pessoas bem informadas que queriam participar, porque estava havendo uma, como eles chamam, uma reunião extraordinária. Aliás, ordinária, né? Então eles estavam escolhendo uma nova diretoria. É que nem aqui em Recife, né? Olha, parece que é de 2 em 2 anos. Vai ser reconduzido ao cargo fulana, cicrana, beltrana. A igreja, os irmãos aprovam. Quem é doido para dizer que não aprova? Mas nesse caso, os irmãos queriam participar e eles trancaram o templo. Chamaram a polícia, compreendeu? E no depoimento de um irmão aí, o irmão fala, assiste, dizendo que ele é crente desde há 40 anos, ajudou a construir a igreja, sempre ofertou, dizimou, fez mutirão e agora os membros estavam sendo tratados como bandidos por homens que estavam dentro do templo fazendo uma reunião de eleição para se locupletar e se elegerem novamente para que o esquema continuasse. Você acha que uma multidão dessa aí fora está mentindo? Inclusive, escuta nas entrelinhas, tem uma irmã que diz assim, traíras, prostitutos, outros chamam de canalhas, de mentirosos. Irmãos, o apóstolo São Paulo disse a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. E disse que ele fosse o exemplo dos fiéis. Mas qual é o exemplo que esses pastores têm para dar à igreja? Será que eles podem servir de modelo no trato, na pureza, na afeição, no amor? Não pode, irmãos. E você não pode apoiar esse negócio dentro da igreja para não se achar combatendo em vão naquele dia. Então, aí em Campo Grande, eles acionam a polícia. Agora é assim. Não tem autoridade espiritual, não tem autoridade eclesiástica, não tem autoridade na palavra, não tem visão, não tem unção, não oram, não consagram, não vigiam, e é a polícia para meter o pau no lombo dos membros, porque os membros hoje são esclarecidos e estão denunciando. Então, o irmão dá um depoimento aí, ele deve ser advogado, porque ele disse que os advogados foram proibidos de entrar. A OAB, olha só, Ordem dos Advogados do Brasil, foi acionada e eles não receberam o representante e eles evocam ali o Ministério Público para intervir
e solucionar esse problema. Porque eles se estribam, porque moldam, fazem, formulam, formatam o estatuto maliciosamente, compreendeu? Para que tenham legalmente, não é? Legalmente, mandar, porque segundo eles foram eleitos por assembleia aqui em Pernambuco. Assistam aí, meus irmãos. É um clamor generalizado, não só da igreja, mas dos pastores jubilados da Igreja Assembleia de Deus Missões em Campo Grande. Infelizmente, vergonhosa a forma como, mais uma vez, essa atual gestão está tratando aqueles que por mais de 30, 40 anos, eu 30 anos estou aqui. Aqui eu fiz mutirão, aqui eu ajudei, aqui eu dizimei e contribuí. E agora estamos sendo tratados como bandidos. Bandidos. Essa é a forma como que a igreja e essa atual gestão tem tratado a sua membresia. Meus queridos, nós estamos aqui na frente do templo, né, do templo central, e mais uma vez muita confusão, muita discussão. O fato é que as portas do templo não estão abertas, algumas pessoas estão lá dentro, não se sabe ao certo por que é que deixaram algumas pessoas entrar e outras não. Estão dizendo aí que são pessoas que estão apoiando, que são a favor da diretoria atual, são essas pessoas que estão lá dentro. As pessoas que estão aqui fora, teoricamente, seriam as pessoas que não apoiam a atual diretoria. Eles não permitiram que nós registrássemos a nossa chapa em tempo hábil. Há 2 horas atrás tentamos registrar a chapa juntamente com a nossa advogada. Eles não autorizaram a nossa entrada, nem da advogada. Chamamos a OAB, representante da OAB está aqui atrás de mim, e eles não autorizaram nem o representante. Disseram que o pastor Antônio Dionísio e nem o Gilson Lucena, que é o doutor Gilson Lucena, não autorizou a entrada da OAB. É mole? Ok. Eu espero realmente que o Ministério Público tome conhecimento desses fatos, que a OAB se manifeste em favor dos advogados que tiveram aqui seus direitos preteridos. Nós ainda estamos aguardando uma solução. A AGO lá dentro já está acontecendo. Eles estão elegendo lá uma diretoria, não deixaram nós registrarmos a nossa chapa. Apesar de que nós pedimos o registro da chapa no dia 26 de fevereiro. E eles não autorizaram e não deram resposta nenhuma para nós. É isso aí, gente. Atenção, CGABD, atenção, Comadenes, no que puder nos ajudar aí. Contamos com o apoio de vocês. Daqui a pouco a gente vai entrar lá dentro. Tenho certeza que nós vamos entrar. É isso mesmo. É tudo traíra. Prostituto. Irmãos, como é que um pastor que cuida do rebanho de Jesus, olha, das pessoas compradas por Deus e contribuem para a obra do Evangelho, consagram a Deus. Você lembra-se de que Belsazar, ele profanou os utensílios da casa de Deus, e por isso foi achado uma mão escrita na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufassim. Pesado fostes na balança e achado em falta, porque profanou os utensílios da casa de Deus. E agora em São Paulo, um dito pastor forma uma escola de samba para tocar samba sobre o púlpito. E diga-se mais, imitando todo o cenário, todos os papéis daqueles que dançam nas passarelas, exaltando a carnalidade, o Deus Momo, o Deus da carne. Meu irmão, se isto não for o final dos tempos, o que é que você chama? Então assista aí. E ainda, para justificar a sua atitude,
ele ainda lança mão de buscar exemplos de Paulo, de Davi, e tem a audácia de usar palavras chulas totalmente inadequadas no púlpito, se referindo a quem discorda de suas atitudes. Irmão, minha irmã, meu jovem, se isto não for uma total e completa inversão de valores dentro da igreja de Deus, meu irmão, o que será? Você acha que Deus orienta para isso? Ou esses homens estão seguindo que orientação? Então assistam aí, irmãos, a escola de samba no púlpito da igreja e depois esse pastor tentando justificar e condenando, atacando quem discorda dele. Jesus Cristo está batendo, abre a porta do teu coração. Eu vou te amar, deixou sua glória, mudou toda a história, só pra te salvar. Só um aviso a você que gosta de falar mal, de meter o pau em tudo, de criticar. Cuidado, aprenda um conselho de Gamaliel. Se essa obra é de Deus, ela permanece. Se ela não é, ela acaba. Para cuidado, para você não estar combatendo alguma coisa que é de Deus. Deixa eu dizer uma outra coisa. Eu não conheço o ritmo de Deus nem do diabo. Deus não tem ritmo. Depende daquilo que você faz para louvar o nome dele. Certo? Essa que é a verdade. Enquanto você está aí criticando, desculpa, eu exagerei aqui, minha esposa fez assim, eu falei, vou repetir aqui. Tu tá com a bunda sentada aí no sofá? É isso aí mesmo que você tá ouvindo? Tá mesmo, é? Falando mal, escrevendo no celularzinho, é? Uma pergunta para você refletir. Você acha? Esqueça as emoções. Esqueça o medo. Esqueça as palavras que vêm lhe dizer, olha, Deus vai lhe ferir. Não, vai lhe ferir se você for omisso. Pode lhe ferir se você for omisso. Mas se você discordar do pecado, é dever seu. Me responda. Você acha que Jesus vem buscar uma igreja nessa situação? Reflita e responda a você mesmo. Compartilhe esse vídeo com crentes e descrentes. Em nome de Jesus.